E tem negócio fechado no Flamengo e só falta o anúncio, eu vou trazer aqui pra vocês. Tem o Palmeiras caindo na armadilha do Flamengo, tem Flamengo tomando uma decisão importantíssima na reunião do Conselho. Por outro lado, o Flamengo tá tomando uma pernada de mais de 700 milhões do governo com uma mudança de impostos aí, a gente vai trazer os detalhes aqui pra vocês. Tem a fala de José Boto sendo sincero e dando uma reclamada ali do BAP, e o pré-jogo e as escalações para Flamengo e Inter, e eu adianto que pode ter Paquetá titular, tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão, é só se ligar no canal do Lucão! E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que tá no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar pro lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Hoje tem Brasileirão, segunda partida do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo em casa, né? Jogo no Maracanã às 7 da noite, com transmissão do Premiere Flamengo TV pro exterior. E já vamos direto para as escalações prováveis aí, começando pelo Inter, com Rocher no gol, Bruno Gomes, Félix Torres ou Vitor Gabriel no lugar do Félix Torres, Mercado e Bernabei, Ronaldo, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carboneiro, na frente Borré e o técnico é o Paulo Pesolano. A escalação do Flamengo provável é Rossi no gol, Varela na lateral direita, Léo Ortiz com a possibilidade da entrada do Vitão e Léo Pereira fechando a zaga com Alexandro na lateral esquerda. Eric Pulgar e De La Cruz no meio campo, mas aí tem um asterisco aí no De La Cruz que a gente vai falar já já. Fechando o meio campo Arrascaeta. Na frente, Plata, Pedro e Cebolinha é o nome indicado aqui pelo Globoesporte.com na escalação prévia. Espero que eles estejam certos. Qual é o asterisco ali no De La Cruz? É porque existe uma grande chance de Lucas Paquetá ser escalado como titular. Ali como segundo volante, inclusive, como segundo homem de meio campo. A gente vai continuar acompanhando, mas o que se fala nos bastidores é que o Paquetá pode começar jogando essa partida. Vamos ver. Se estiver chegando mais próximo do horário do jogo, a gente vai saber a decisão do Felipe Luiz, né? Árbitro do jogo, Rodrigo José Pereira de Lima. Auxiliares, Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Eduardo Gonçalves da Cruz, com o VAR dirigido por Caio Max Augusto Vieira. Tá aí quem vão ser os árbitros da partida. Tem mais de 42 mil ingressos já vendidos para Flamengo e Inter pela segunda rodada do Brasileirão. Tem até uma promoção que colocaram em um dos planos do sócio-torcedor do Flamengo, que normalmente não poderia levar mais gente com o mesmo nível de desconto. Parece que tem uma promoção hoje para Nação, acho que o plano Nação, quem comprar o ingresso pode levar mais duas pessoas pelo mesmo nível de desconto. Então, bem legal, acho que muito por conta do horário, jogo às 7 da noite, é importante fazer esse tipo de ação aí para garantir a casa cheia, mas até a terça-feira à tarde, início da noite, já tinha 42 mil ingressos vendidos, vamos ter sem dúvidas casa cheia na partida, né? Falando ainda sobre esse jogo de hoje, o Ancelotti deve comparecer ao Maracanã e a informação da ESPN é que ele vai para ver Léo Pereira. Ele está procurando um zagueiro canhoto ali para ser uma alternativa ao Gabriel Magalhães na seleção e nesse momento o nome preferido dele é o Léo Pereira, com o Murilo e o Lucas Beraldo ficando para trás ali nesse momento. Então, por isso ele vai estar no Maracanã para observar. Olha aí, hein, Léo? Vamos jogar bem, sem erro, fazer o tudo certo, o mais correto possível para evitar
que o Ancelotti veja alguma besteira, né? Enfim, precisa da ajuda também da linha de defesa, dos volantes ali para tudo dar certo, né? Vamos seguindo aqui para falar agora de Boto, que deu uma declaração para o Globoesporte.com também e deu uma cutucada no BAP, uma reclamada de uma fala recente. Em entrevista ao portal GE, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, sobre a declaração de BAP, que disse em reunião com sócios em dezembro que poderia gastar 1 bilhão em contratações. Aí ele falou o seguinte: é óbvio que esse tipo de declaração, ainda por cima entendida da forma que foi entendida, que não foi bem isso que ele disse, prejudica na janela. Então, não vou entrar em detalhes financeiros, porque não é bem minha área, mas é óbvio que atrapalha. Quando do outro lado ouvem esse tipo de coisa, as pedidas são maiores, especialmente aqui no Brasil. Então, o José Boto deu uma reclamada dessa fala aí do BAP, dizendo que teria 1 bilhão para gastar, e disse que não era bem assim, que o pessoal entendeu errado. Na verdade é porque é 1 bilhão pro futebol do Flamengo, não é só para contratações. Valor de contratações mesmo fica ali na casa dos 300 a 400 milhões, tem o custo também de salários durante o ano, então tem uma série de fatores aí que envolvem essa fala dele, mas é claro, a galera pegou aquele trecho ali de Flamengo ter 1 bilhão, e aí o Boto tá dizendo que isso acabou prejudicando, faz com que muitos times peçam mais em qualquer tentativa de contratação do Flamengo, né? Isso é de fato. Mas o Boto parece que ele tem outros objetivos com isso, inflacionar, levantar o mercado de forma geral. Então, não acho que ele esteja muito preocupado com essa fala do José Boto, não, né? Enfim, vamos mudar de assunto aqui, porque teve mudança importante, uma decisão importante da diretoria do Flamengo na reunião do Conselho ontem. Proposta sobre não poder ter participação em outras agremiações e SAF, assumindo algum poder no Flamengo e poder tomar decisões, foi aprovada no Conselho Deliberativo com 409 votos a favor, 111 votos contra e 15 abstenções. O que é isso? Lembra que a gente trouxe até um tempo atrás aqui que o BAP estava querendo tirar qualquer possibilidade de que um dirigente do Flamengo assuma tendo relação com outros clubes ou tendo vindo de outros clubes a menos de, se eu não me engano, de 1 ano ou 2. Isso acaba de tabela, mas com certeza é uma intenção clara do BAP, impedindo um retorno, por exemplo, do Landim, do Marcos Braz e de muitos outros que estão com relação com outros clubes, do Spindel. Então, essa decisão tira a possibilidade desses caras assumirem qualquer cargo com poder de decisão dentro do Flamengo, porque eles estão agora com relação em outros times. Então, é esse o cenário no momento, e o Flamengo tomou essa decisão por conselho. A maioria, a grande maioria, na verdade, optou por, de fato, barrar dirigentes que cheguem com uma relação recente ou atual em outros clubes. Vamos mudando de novo de assunto aqui, porque o Flamengo está preparando um corte de gastos extremo para os próximos anos. Isso por conta aí de uma previsão de gasto de mais de 700 milhões de reais só em imposto até 2031. Isso vai acabar necessitando um corte que vai acabar sendo principalmente nos esportes olímpicos deficitários, que são os esportes olímpicos que não dão lucro para o Flamengo. Isso é uma pena, porque o Flamengo durante muito tempo foi um grande expoente ali, fornecedor de atletas para as Olimpíadas, atletas de diversas modalidades, quando você ia ver, eram atletas do Flamengo, e isso vai acabar tendo que diminuir de um jeito ou de outro, seja com o Flamengo cortando gastos, que é o que ele está fazendo, ou se em algum momento o Flamengo tiver que virar pelo menos uma porcentagem mínima ali de SAF para ele alterar a sua forma de contribuir para o governo. Por quê? Hoje, com essa mudança e com essa reforma tributária, um clube societário como o Flamengo tem um imposto de 11%. E aí, em contrapartida, os times que são SAF pagam 6%.
5 ou 6%, acho que são 5%. Então, acaba sendo mais ou menos ali a metade da carga tributária, metade dos impostos que um clube societário paga, uma SAF paga. Eles estão, a gente pode tirar essa conclusão, que eles estão querendo forçar a barra para os clubes virarem SAF. Não sei exatamente ali nos que pode ser interessante para o governo, mas esse é o cenário, e aí o BAP falou bastante sobre isso, reclamando bastante, falando que é uma vergonha, mas está feita aí a reforma, e eu entendo que o BAP tenha falado isso para levantar a discussão, mas que ele já tem algum plano, talvez para vender, vamos supor, 1%, 2%, isso já configure o clube como SAF e possa fazer com que os impostos sejam pagos já na modalidade de SAF, mas aí sem impedir nas decisões do clube societário, porque só vai ter uma fatia minoritária ali, minúscula do clube. Então, pode ser uma das alternativas, mas eu espero e eu acho que o BAP está já agindo para tentar diminuir pelo menos essa pancada, né? Essa pernada que o Flamengo está tomando de mais de 700 milhões de reais. E agora, vamos para um vídeo, um pouquinho antes de eu postar eu começar a gravar aqui, eu tava vendo um vídeo, uma coisa bizarra, meus amigos, mas que bizarro. Podcast Link Esporte Clube, que tava até o Facincani lá, não sei se ele é fixo lá, mas tinha um conselheiro do Palmeiras lá, conversando com eles e tudo mais, e aí começou o assunto de contratações, falando de Marcos Leonardo, de Almada, de um monte de gente, e aí vem o conselheiro do Palmeiras falar o seguinte, esqueci o nome dele aqui, não tem o nome dele, mas enfim, olha a fala dele durante esse podcast. Eu venderia o Flaco ao Atlético de Madrid por 40 milhões de euros, pegaria o Almada mais 20 milhões de euros, porque ele já botou na cabeça dele que o Atlético de Madrid ia aceitar isso. Cedeu o Almada e ainda pagar 20 milhões de euros pelo Flaco Lopes. E aí ele completa, com os 20, eu compraria o Marcos Leonardo e além disso eu venderia o Alan do Palmeiras por 35 milhões de euros e traria com esse dinheiro Nino, André e Arias. Eu acho que ele pensou que estava jogando esses joguinhos aí, Football Manager, alguma coisa desse tipo, porque, assim, totalmente sem noção. Deixa eu pegar o nome dele aqui rapidinho. Achei aqui. José Corona Neto é o nome do conselheiro do Palmeiras. E é bom falar o nome, porque daqui a pouco um cara desse concorre à presidência aí no Palmeiras. E aí deve ter, igual a esse aí, deve ter muitos soltos pelos clubes, né? Não só no Palmeiras. Imagina um cara desse assumir uma posição de decisão dentro de um clube. É coisa de maluco. Quase que literalmente. E aí fizeram uma projeção nos comentários desse vídeo de se acontecesse exatamente o que ele falou, o que ia acontecer com o clube. Aí as contas vêm. Flaco Lopes vale no máximo ali 20 milhões de euros. Alan, tudo que foi oferecido até hoje, beira ali no máximo na casa dos 27 milhões de euros. E aí o Almada, que ele falou que o Atlético de Madrid aceitaria vender e pagar mais 20 pelo Flaco, hoje é avaliado em 40 milhões de euros. Marcos Leonardo, que ele falou que traria com 20 milhões de euros, está avaliado em 37 milhões de euros. André, 25 milhões de euros. O Arias, 20 milhões de euros. E o Nino, 11 milhões de euros. Com ele fazendo todas essas transações aí, vendendo o Flaco pelo valor que seria o real, e o Alan, e trazendo Almada, Marcos Leonardo, André, Arias e Nino, ele teria um prejuízo aí de 86 milhões de euros. Assim, o que eu acho, tá? Eu não acho que esse cara ache realmente que ele conseguiria fazer isso. Mas eles jogam pra torcida, falam qualquer coisa ali na hora, mas é perigoso. Porque igual a ele, tem muitos soltos por aí, podendo concorrer a um cargo
de decisão dentro do seu clube e é perigoso um cara falando uma asneira dessa aí. Ai, difícil, hein? José Corona Neto, o nome da figura. Vamos pro mercado da bola agora, mas antes eu vou lembrar vocês do YouTube Shopping. Tem a aba aqui de produtos, passando um monte de produto legal aí na sua tela. Tem copo, tem camisa, tem miniatura da Taça da Libertadores, tem muita coisa maneira, tem os mascotezinhos do Flamengo. Você clicando em um desses produtos e adquirindo, você me dá uma moral muito grande aqui no canal, me ajuda a continuar produzindo conteúdo, trazendo as notícias do Flamengo diariamente aqui para vocês. E clicando nesses produtos e lá dentro dos sites, você querendo comprar qualquer outra coisa, não tem problema, você mesmo assim vai me dar uma ajuda muito grande. Vem uma comissãozinha de qualquer forma aqui pra mim. Beleza? Me dá essa moral aí. Vamos seguindo porque Flamengo contratou uma promessa do Mirassol. Lateral esquerdo Ramires, de 19 anos, chega para integrar a princípio o elenco sub-20 do Flamengo, mas ele com 19 anos significa que o Flamengo já pretende alçar ele aos profissionais em breve, um intervalo curto aí de tempo. Promessa da base do Mirassol. Ele integra a equipe sub-20 do clube desde 2024, disputou 2 edições da Copinha, além do brasileiro pelo clube, e além dele tem mais outros 2 chegando para o time sub-20 do Flamengo, já assinaram o contrato no Ninho ontem. Além dele tem o zagueiro Munhoz e também o centroavante Josmar, que a gente já tinha trazido aqui para vocês, chegando do Avaí, assinando o contrato no Ninho do Urubu nessa terça-feira, né? Vamos mudar de novo de assunto aqui para falar do Palmeiras caindo na armadilha. Que armadilha foi essa? O Palmeiras ofereceu nada mais nada menos do que 25 milhões de euros em John Arias. O Wolverhampton aceitou a oferta e agora eles só estão aguardando a decisão do Fluminense de cobrir ou não essa oferta, porque o Fluminense tem a preferência de compra caso ele iguale uma proposta que o Wolverhampton pretenda aceitar. O Wolverhampton aceita a proposta do Palmeiras, o Fluminense tem até amanhã para exercer a prioridade por John Arias. E amanhã, entenda hoje, que esse texto é de ontem. O clube inglês aceitou a oferta de 25 milhões de euros, 154 milhões de reais, feita pelo Verdão. Caso queira manter o jogador, o Fluminense precisa igualar a proposta e exercer a prioridade prevista em contrato. Manter não, né? Trazer o jogador. Caso o Fluminense iguale, Arias retornaria ao Fluminense depois de 6 meses por 8 milhões de euros a mais, tornando-se a maior contratação da história do clube em valores absolutos, posto que hoje pertence a Agustín Canóbio, que foi contratado por 37 milhões de reais, um valor muito abaixo aí. E assim, esse finalzinho aí deixa claro só que é muito difícil que o Fluminense traga o Arias de volta, porque seria assinar um atestado ali de incompetência 6 meses depois você recomprar o cara por 8 milhões de euros a mais. Então, agora está muito perto e muito provável que de fato o John Arias vá para o Palmeiras. E que armadilha é essa que a gente está falando? Porque o Flamengo ficou naquela de demonstrar interesse, e durante todas essas falas do Flamengo, dando a entender que gostaria de contratar o Arias, o Flamengo estava acertando com o Paquetá, fazendo as negociações ali que tinha que fazer. O Paquetá é exatamente a posição que o Arias joga, prioritariamente ali de ponta direita, mas também faz a meia, faz outras posições ali no meio, e o Paquetá num nível bem acima ali do Arias, mas acabou fazendo o Palmeiras ter que subir a oferta e vai gastar 25 milhões de euros no John Arias, que eu particularmente acho que é muita grana, muito mais do que o colombiano vale. Então, por isso, o Flamengo acabou forçando o Palmeiras ali a pagar mais. O Wolverhampton também, que tinha pago 20 por ele junto ao Fluminense, tá subindo porque quer ver algum lucro na operação. E o Palmeiras vai trazer esse cara por 25 milhões. Tudo bem, vai vir muita gente nos comentários dizer: mas o Flamengo gastou 20, podendo chegar a 25 no Samuel Lino, que não tá jogando nada. Concordo. Também acho muita grana. Mas o do John Arias é mais no escuro ainda, porque é um cara que não se firmou nem lá na Europa. Então quem garante que esse período muito bom dele no Fluminense não foi um lampejo, não foi 1, 2 temporadas muito boas dele? Vamos ver. Mas que de fato o Palmeiras está gastando mais do que o Arias vale.
Essa é a minha opinião. Comenta aí se você concorda comigo ou se você acha que valeria a pena, por exemplo, o Flamengo gastar 25 milhões no John Arias. Mudando de novo de assunto, tá definida a venda de Iago ao Orlando City. O Orlando City encaminhou a contratação do zagueiro Iago junto ao Flamengo. A diretoria aceitou a proposta do time da MLS por $1,5 milhão por 50% do passe e vai dar continuidade para fechar a operação. O contrato de Iago com o Orlando City será de 4 anos. O jogador só está aguardando a liberação para se apresentar. Hoje o Flamengo é dono de 60% dos direitos do Iago e 40% pertencem ao Volta Redonda. Porém, o Flamengo tem a possibilidade de adquirir mais 10% do Iago por R$500 mil. E aí faz sentido para o Flamengo adquirir, porque o Iago acabou sendo precificado ali a 3 milhões de euros, 100% do valor dele, ou seja, 300 mil euros a cada 10%, que equivale aí a quase 2 milhões de reais a cada 10%. Então o Flamengo comprando por 500 mil vai ter um lucro ali de 1 milhão e 300, 1 milhão e alguma coisa só nesses 10%, fora o restante 1,5 milhão de euros, que já deve bater na casa dos 10 milhões de reais, mais ou menos. Tem muita gente reclamando que o Iago é o capitão do Flamengo ali nas duas vitórias ali de Mundial, de Libertadores, mas é um cara que não se encaixa ali no perfil que o Felipe Luiz gosta pra zaga, não ia ter muitas oportunidades e também não tinha idade mais para jogar no Sub-20. Por isso é que o Flamengo está optando por negociar o jogador, e eu quero ver nos comentários aqui a sua opinião sobre essa venda também. Vamos falar agora do FIFA Friends Plus, que é a melhor forma de você jogar futebol virtual nos dias de hoje. Ele é um FIFA modificado com tudo de Brasileirão, Série A, B, C, D, jogadores com as faces, todos os times com os uniformes. Tem até o uniforme clássico do Flamengo, antigo de 95. Tem muita coisa maneira, o Maraca é lindo demais, tem todos os estádios aí, Brasil e mundo afora. Para você ver como é que funciona o jogo, você pode ir no meu outro canal, no Lucão Joga, chega lá e dá uma olhada. E aqui na descrição do vídeo tem o link para você adquirir. Eu adianto que é barato e não precisa de super computador. Computador mais fraquinho já roda sem problemas o jogo. Chega lá para você conferir, beleza? Por hoje era isso. Flamengo!